Começa agora o TecNewCast, o seu podcast de inteligência artificial, produzido pela comunidade Sétimo Reino IA Brasil. Bom, então pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso segundo podcast da comunidade Sétimo Reino IA Brasil. E hoje nosso convidado é o Davi Quintão. Davi Quintão é COO e sócio em uma empresa de inteligência artificial. Ele está migrando da engenharia agrícola para a inteligência artificial. O Davi faz MBA na USP, não é mesmo, Davi? Seja bem-vindo, Davi. Olá, Warley. Muito boa tarde a todos que nos acompanham aqui. Realmente, hoje eu estou como estudante também do MBA em Inteligência Artificial e Big Data na USP. O segundo convidado que a gente trata como migração, né? O primeiro foi o Douglas, do nosso podcast 1. E o Gibran também está aqui como nosso convidado para participar da nossa conversa. Seja bem-vindo, Gibran. Obrigado aí, Arley. Bem-vindo aí, Davi. Boa tarde, pessoal. Eu queria já começar, que o Davi contasse um pouco aí da história dele enquanto estudante, aí, desde do curso técnico, Davi, até o seu momento de professor, antes de decidir fazer a transição de carreira. Então, assim, uma história bem curiosa, até peculiar em alguns pontos, né? É legal realmente passar para o pessoal. Eu ingressei no ensino médio, eu resolvi estudar, sair de casa, estudar fora em outra cidade. A cidade que eu morava no interior de Minas não proporcionava aí, né, o nível de ensino que eu achava que era necessário naquele momento. Então eu resolvi sair, fui para Ouro Preto. Fui fazer meu ensino médio integrado ao curso técnico. Na época que eu cheguei na escola técnica, passou a ser Cefet e hoje é Instituto Federal, né? Então eu fiz o meu ensino médio nessa escola, junto com o curso técnico em metalurgia na época. Só que nesse momento, anos 2000, né, 2001, a gente fala assim, tem entrega a idade, né? Mas 2001, 2002 aí, tinha um momento de greve, né? Quem estava aí na universidade pública na época há de se lembrar, um momento de greve muito comum, muito frequente. Eu passei por duas greves, sendo uma greve de 6 meses, né? E uma outra greve de 3 meses. Isso atrasou muito o período de formatura e acabou que, né, até os meus amigos brincam com isso, né? Eu não consegui me formar no curso técnico e no ensino médio no Cefet, por causa dessas greves, atrasos. Mas no final do segundo ano, para início do terceiro ano do ensino médio, eu resolvi fazer uma prova de supletivo, né? E essa prova de supletivo que eu fiz, eu consegui aprovação em todas as matérias do ensino médio e resolvi fazer vestibular. Fiz o vestibular e fui aprovado em engenharia agrícola. Na época, né, o curso, denominação dele correta hoje, engenharia agrícola e ambiental, né? Tudo também porque, né, querendo ou não, se é do interior, você acaba tendo uma raiz, uma ligação mais com o meio rural do que, né, quando você mora em capital. Enfim, a partir daí, né, eu fiz toda a minha graduação em Viçosa, na Universidade Federal de Viçosa, 5 anos aí de engenharia agrícola. Depois eu saí, fui para o mercado de trabalho, trabalhei 1 ano aí com projetos, na época projetos de sistemas de irrigação, né? E depois resolvi ir para o mestrado. Fiz o mestrado também em engenharia agrícola, mais focado em modelagem de consumo de água de culturas agrícolas, trabalhando com muitos dados, né? Dados climáticos, séries temporais. E depois emendei já logo de cara o doutorado, também em engenharia agrícola, agora com uma área de modelagem mais geral, né? Mais modelagem ambiental, modelagem do ambiente. Também trabalhando com muitos dados climáticos, muitos dados edáficos, enfim, com muitas séries temporais, né? Esses dados têm essas características. E trabalhando com isso aí durante meu doutorado, e nesse meio tempo eu também fui para a carreira de docente. Essa carreira de docente, ela começou enquanto eu estava no doutorado. Resolvi prestar um concurso público no finalzinho do doutorado.
no qual eu fui aprovado, né? E iniciei minha carreira como docente do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, aonde eu fiquei praticamente até meados desse ano, né? Que agora eu estou de licença do meu cargo, né? Para poder aí trabalhar nessa empresa, né? Que o Arley comentou aí, nessa função aí de diretor de operações. Nesse meio tempo, né? Eu tenho aí influência do próprio Gibran, né? Que é um amigo pessoal e que também influenciou muito nessa tomada de decisão de mudança de carreira para a inteligência artificial. Como eu acabei de explicar, muito do que eu vivi aí de experiência está muito relacionado a dados, né, manipulação de dados. E aí tem muito também de questões já de matemática, estatística, muito relacionadas aí com a área de inteligência artificial. A partir daí, né, a partir do início do ano, aí, praticamente eu comecei a me voltar mais para esse mundo. Iniciei até esse MBA, né, para pegar mais conceitos da área, aprofundar mais nessas questões. Mas minha trajetória, assim, é bem resumida aí, né, só pegando os melhores momentos, os famosos gols do Fantástico, né, só aqueles pontos bem marcantes aí, seria isso. Essa transição se deu aí há praticamente um ano. Ô Davi, aproveitando, existe uma confusão, né? O pessoal confunde muito engenharia agrícola com agronomia. Legal. Eu queria que você explicasse aí qual que é a relação da engenharia agrícola com tecnologia, né? Legal. Essa é uma ótima pergunta, Gibran, porque a maioria das pessoas, né, até hoje, pessoas até próximas a mim mesmo, ainda acham que minha formação é engenharia agronômica, né, ou em agronomia. É claro que a engenharia agrícola nasceu de dentro da agronomia, né, a gente pode dizer assim que a agronomia é uma grande área e a engenharia agrícola é uma sub-área. E a grande diferença de agronomia para a engenharia agrícola é que a engenharia agrícola é a área realmente das ciências agrárias que aplica tecnologia em problemas do campo. Então, toda essa parte de know-how de tecnologia, aí, de desenvolvimento de soluções, questões computacionais, né? Tudo isso está dentro do arcabouço do engenheiro agrícola. Então, engenheiro agrícola seria a parte de aplicação de tecnologias, das mais variadas tecnologias, desde aí da parte relacionada a conhecimento de dados, até mesmo a parte relacionada à aplicação, né, de redes neurais para problemas, né, até aprendizado de máquina também, são atribuições do engenheiro agrícola. Então, ele é o profissional, né, no caso da minha formação, eu sou um profissional que tem esse conhecimento, vamos dizer assim, holístico de várias áreas de tecnologia e pode aplicar, aí no caso, como engenheiro agrícola, em problemas da área de ciências agrárias como um todo. Essa é a grande diferença, né? O agrônomo está mais voltado para problemas específicos de nutrição de plantas, problemas específicos de solos, e engenharia agrícola é mais voltado para a área de tecnologia. Máquinas e equipamentos de uma forma geral, né? Automação agroindustrial, enfim. Bacana. E Davi, conta um pouco agora como foi esse processo seu de transição desde o primeiro momento. A gente sabe que não deve ter sido de repente, né? Você era professor. Como que foi esse processo e o que te motivou a sair diretamente da engenharia agrícola, da área de professor, para seguir essa carreira aí mais focada em inteligência artificial? Eu diria que tudo está amarrado no desafio, né? Então, assim, eu gosto de desafios, eu gosto de aprender coisas novas. E há um tempo atrás, eu fiz uma análise de área, né? E quais são as áreas que me proporcionam um aprendizado e me desafiam a aprender mais em menor espaço de tempo. Em comparação com qualquer outra área, a área de inteligência artificial é uma área que desafia, né, a gente a todo momento. Quem está aí iniciando, quem já está mais tempo na área sabe disso. As coisas evoluem numa velocidade gigante, né? Muito rápida a evolução.
E é altamente desafiadora porque você precisa de conceitos, né, de diversas áreas para aplicar. E o mais legal é poder aplicar tecnologia, conhecimento em problemas de negócio. Então, meu grande motivador foi esse. Conseguir pegar uma área que te dá um conhecimento que você pode aplicar em qualquer outra área. Então, no meu caso, enquanto engenheiro agrícola, eu fico muito restrito à área de ciências agrárias. Agora, a área de inteligência artificial, não. Com conceitos de estatística, matemática, computação, né, e outras soft skills, a gente consegue resolver problema de qualquer outra área. Então, o grande motivador foi esse. Com relação a desafio, o desafio é grande, porque a forma de pensar muda, né? Muitas das vezes a gente está acostumado, né, em engenharia com uma forma muito cartesiana de pensar as coisas, e a área de inteligência artificial, ela te solicita do profissional que ele seja, né, muito bom em matemática, muito bom em estatística, saiba bem inglês no nosso caso, né? Tenha um conhecimento, claro, da área, mas que ele seja criativo. Então o grande desafio está na questão da criatividade. Como engenheiro, muitas vezes a nossa formação é muito engessada, né? E como professor, as metodologias de ensino, as metodologias de aprendizagem também precisam de evoluir. Então, na minha carreira de professor, eu notei muito isso. Que a gente precisa de levar coisas novas, né? Hoje as salas de aulas convencionais, elas são iguais a desde 1930, 1920, né? É o professor falando, os alunos escutando. Então isso também me causava um certo incômodo. E essa migração para a inteligência artificial vem também desse incômodo, né? Desse desafio de trazer coisas novas. Acredito no potencial da inteligência artificial enquanto transformadora da humanidade, né? E é por isso que eu resolvi fazer essa migração, Gibran, tentando trazer o melhor do mundo para resolver problemas do dia a dia. Legal, Davi. Tem uma coisa importante também, né, que a nossa formação, ela, independente a nossa formação, ela não é jogada fora, né? Então, você ter formado em engenharia, isso trouxe algumas vantagens para você. E muita gente aí, né, que deve estar ouvindo aí, estão pensando em mudar de carreira, pessoal na área de psicologia, na área de engenharia, na área de advocacia. O que a sua experiência enquanto engenheiro trouxe de vantagem nesse processo de transição? Legal. Então, primeiro, o processo de transição não é um processo simples, não é um processo fácil. No meio do caminho, né, quando você, por exemplo, anuncia que está fazendo transição de carreira, você recebe inúmeras críticas, inúmeras sugestões, né? Ah, não, por que você vai fazer isso? No meu caso, né, eu era concursado, concurso federal, professor de uma unidade federal, e todo mundo falando, não, você tem estabilidade, seu salário cai todo mês bonitinho lá, para que você vai abrir mão de tudo isso para trabalhar agora numa área que todo mundo que é leigo imagina que é muito diferente, que é a inteligência artificial da área de engenharia, mas o engenheiro ele tem vantagens, né? Porque ele conhece bem matemática, ele conhece bem estatística, ele conhece, né, principalmente dependendo da área, um pouco também de computação. Então isso deixa a gente, né, com a área de formação de engenharia um pouco mais tranquilo para fazer essa migração. Aí os aspectos referentes à migração estão muito mais em estratégias mesmo os desafios, melhor dizendo, estão mais realizados em estratégias de carreira, né? O que você quer para sua carreira. E é interessante aproveitar o gancho aí para comentar uma coisa, né? Quando eu anunciei assim, olha, pessoal, estou fazendo a migração, estou saindo do meu cargo público como professor e vou trabalhar numa empresa de inteligência artificial, vou trabalhar com inteligência artificial. Eu recebi muitas mensagens de muitas pessoas que também têm esse desejo, que também têm essa vontade, né? E aí, mas que não tem a coragem de tomar a decisão, de sair da sua zona de conforto e procurar trabalhar em uma área que necessita ser multidisciplinar, né? Eu falo com o pessoal que é uma vantagem você ter conhecimentos multidisciplinares para trabalhar com inteligência artificial. Isso é na minha visão. E aí eu ouvi um dia desses uma fábula que
não é uma fábula, né? É uma comparação que me deu uma exata noção, né, do que é importante para a mudança. Que é o seguinte, imagina, né, você tem num tronco de uma árvore 3 sapos, tá? É quase que uma adivinhação, né? Essas atividades. Você tem 3 sapos no tronco de uma árvore. Um dos sapos pensou em pular. Quantos sapos ficaram no tronco da árvore? Eu imagino, né? Oi? Não sei se alguém respondeu aí, mas alguém, pelo menos a maioria, deve ter pensado no número, né? E eu imagino que sejam 2. Né? Tinha 3 sapos, um pensou em pular, e aí você ficou com 2 sapos no tronco. Na verdade, se você for ver a maioria do comportamento, né? Trazer isso para o comportamento das pessoas, na verdade ficaram 3 sapos no tronco. Por que ficaram 3 sapos no tronco? Porque um sapo ele só pensou em pular. Ele não agiu. E a grande diferença é que eu fui um dos sapos, né, de um tronco que, além de pensar, foi lá e agiu, resolveu fazer. Então a grande diferença, né, e trazendo essa reflexão aí, Gibran, para o contexto da sua pergunta, é isso. O grande desafio da mudança de carreira não é pensar na mudança de carreira, é realmente tomar a decisão e implementar, realmente ir lá e fazer ela. Porque o mundo vai tentar de toda forma te puxar para sua zona de conforto, né? E o grande desafio é sair da zona de conforto. Aí é que está o ponto. Legal, Davi. Eu também formei engenharia elétrica, muito próximo da tecnologia, e mesmo assim, na minha área, a maioria dos engenheiros ainda estão no mundo da engenharia tradicional, né? Sem observar muitas evoluções aí do mercado, da ciência e da fusão do conhecimento, né? Você, enquanto professor, foi muito tempo professor, acompanhou bastante a grade curricular das engenharias. Sim. Você tem a falar sobre essa grade curricular, dado esta fusão de conhecimento que tem acontecido agora nos últimos tempos? Isso aí é uma coisa também que me deixava bem agoniado, vamos dizer assim, né, ansioso, porque os nossos currículos de cursos em geral, tá? E vou falar um pouquinho mais de engenharia, porque eu conheço melhor, mas eles são feitos e geralmente revisados a cada, 5 anos, 3 anos, 2 anos, né? E o mercado, as tecnologias mudam numa velocidade muito maior do que esse prazo. Então, muitas das vezes, os nossos currículos são desatualizados. Eles não estão acompanhando as tendências de mercado. Esse curso aqui tem um currículo super atualizado. Tá, mas quando que atualizou? Há 1 ano atrás? 2 anos atrás? Para a área de tecnologia, isso já passou, né? Então, eu acho que o grande problema de currículo, dos nossos cursos de engenharia, é a capacidade de acompanhar a evolução do mercado. E aí fica muito preso em técnicas, né, em conceitos que hoje em dia já não estão mais na vanguarda, né, no estado da arte do emprego, né, das técnicas aí no mercado, não resolvendo grandes problemas. Esse é um problema, tá? Os nossos currículos, na maioria das vezes, são, né, 90% das vezes, estão desatualizados, e também da vontade, né, que a gente precisa ter uma vontade maior para mudar esse cenário, mudar as regras, né, mudar os conceitos e trazer uns currículos bem mais flexíveis, né? Nossos currículos são muito rígidos com relação a isso. Então você já entra lá no primeiro ano da graduação de engenharia, você já sabe até o último ano, daqui a 5 anos, quais matérias, qual linha de conhecimento que você pode seguir, né? Eu acho que isso é extremamente prejudicial e isso atrasa muito as pessoas quando elas chegam no mercado de trabalho, se deparam com ferramentas, com técnicas, né, muito mais avançadas, na maioria das vezes, do que aquelas que eles aprenderam na universidade e na faculdade. Legal. Davi, quais que foram, conta um pouco aí para o pessoal, nesse processo aí de trabalhar, agora você trabalha, né, com diversos projetos aí na área de inteligência artificial, quais que foram, né, e quais que estão sendo as suas maiores dificuldades aí, técnicas ou outras, né, nesse processo aí? As dificuldades técnicas se dão pelo avanço, né,
da tecnologia, da inteligência artificial em si, né? Ela avançam muito rápido. Quando você está aprendendo alguma coisa, né? Você está se sentindo mais seguro com uma técnica, já tem uma outra técnica em substituição daquela que você se sente seguro. Então isso é um desafio, isso é uma questão interessante, né? Mas ao mesmo tempo ela é motivante. Você sempre está se atualizando, isso é legal. O outro desafio tem a ver também, claro, com gestão de pessoas, né? Então, no meu trabalho, né, a gente tem equipes que trabalham na resolução dos problemas, e essas equipes, elas são multidisciplinares, conhecimentos diferentes, né? A gente tem que tentar extrair o máximo da capacidade de todo mundo. Esse é um desafio interessante, um desafio que eu gosto. E tem uma questão também está aí relacionada ao entendimento do problema. Acho que o grande passo para a gente conseguir resolver problemas usando técnica de inteligência artificial é entender a necessidade, entender o problema em si e qual é a entrega de valor que vai ser gerada a partir da solução empregada. Por quê? Você tem muita coisa que pode ser utilizada para resolver o mesmo problema, mas qual é a entrega de valor? O que você está entregando ali para o cliente, né, para a pessoa que demandou aquele projeto? Será que aquela entrega de valor é algo realmente transformador? É algo que realmente traz um ganho para o negócio, né? Ou para aquela demanda específica? É isso mesmo? Então, assim, acho que o grande desafio, no final de tudo, Gibran, está na entrega de valor. Em como mensurar isso e ter certeza que você está entregando um projeto, né? Uma solução que tenha valor ali para o cliente que demandou. Exato, e tem um problema também que o pessoal fica muito focado em querer aprender ferramentas, querer aprender linguagem, querer aprender cursos focados em operacional, e não é suficiente, né? O bom profissional, esse é o profissional que quer realmente ser bom, ele tem que aprofundar, tem que buscar a ciência básica, tem que ter o conhecimento. Tem outro ponto interessante, que somente 20% dos projetos de inteligência artificial no mundo inteiro dão certos, né? É justamente porque existe um problema de visão e de maturidade dos profissionais de ter o conhecimento multidisciplinar, ter a visão de negócio, ter a visão técnica, ter a visão criativa de solução de problemas, saber priorizar. E aí, pensando nisso, Davi, quais as habilidades que você indicaria, né, nesse processo de estudos e transição? Quais são as habilidades soft skills, né, e as hard skills que você identificou, que você daria como conselho para quem está em processo de transição de carreira? Legal. Então, assim, tem aquelas, né, que já são de praticamente, para se perguntasse para qualquer pessoa, viria a resposta. Você tem que saber matemática, tem que saber estatística, é importante, né? Eu vejo muitos cientistas de dados que não entende, não conhece conceitos básicos de estatística, conceitos básicos de matemática. Isso é extremamente prejudicial, porque a gente vê algumas vezes, né, tirando algumas conclusões baseadas, por exemplo, em amostras que não representam a população, em amostras enviesadas, né? Enfim, isso aí é o básico. Para se manter sempre atualizado enquanto informação, né? Tá sempre de olho em publicações científicas da área. Eu acho que isso também é algo extremamente importante, tá? Para poder pegar o estado da arte, tentar aí trazer o máximo possível, né, daquele conhecimento fino para o seu trabalho. Para a parte de inteligência artificial também é legal, é interessante entender de negócio, tá? Então, uma questão importante aí é ficar ligado em conhecimentos da área de negócios. No caso, se você trabalha em uma área específica, tipo, eu trabalho em banco, por exemplo, né? Entender muito bem do negócio banco, tá? Porque a partir daí você vai conseguir aliar as técnicas, né, que você aprende em inteligência artificial, ali, em ciência de dados, e aplicar em várias frentes do negócio. Então, entender do negócio que você tende a resolver o problema é algo interessante. E exercer criatividade. Eu acho que quanto mais áreas diferentes, né, você puder aprender,
é interessante para você melhorar a sua capacidade de resolver problemas. Então, por exemplo, eu vou fazer um curso de teatro. Será que um curso de teatro é algo interessante para a área de inteligência artificial? Geralmente as pessoas diriam que não, mas é um curso que vai exercitar sua criatividade. E criatividade é algo importante, porque você domina a técnica, sabe até o problema de negócio, mas como resolver aquilo de forma rápida, e que ao mesmo tempo traga valor para o cliente que você quer resolver o problema, você pode tirar um insight, por exemplo, de uma aula de teatro. Enfim, manter a mente aberta a todo tipo de conhecimento é algo extremamente importante. É algo que traz aí um ganho muito, muito legal para a área, tá, Gibran? Então, assim, e claro, o inglês, né? O inglês não tem como fugir, porque todas as publicações científicas na área de inteligência artificial, principalmente aquelas relevantes, né, que vão agregar muito, elas estão aí em língua inglesa. Isso aí. Davi, você está fazendo agora um curso lá na USP, né, de MBA em Inteligência Artificial e Big Data, e eu queria que você contasse um pouco para o pessoal qual que é a sua ideia aí, porque tem um trabalho de fim de curso lá, eu tô fazendo, a gente está fazendo junto, né? Isso. O curso, tem um trabalho de fim de curso lá, eu queria que você contasse para o pessoal sobre esse trabalho, até para o pessoal ver que você não se desconectou, né, da engenharia agrícola. Você passou a ser um profissional melhorado, né, um profissional versão atualizada, que é um engenheiro que sabe trabalhar com dados. E é uma coisa que eu falo muito, né, quem está ouvindo aí, a gente está falando da transição da engenharia para inteligência artificial. Na verdade, não é abandonar a engenharia, é você se atualizar e ser um engenheiro melhor. E quem não está de olho está perdendo time, está perdendo a oportunidade de ser um bom profissional. Conta pra gente um pouco, Davi, de que se trata esse trabalho seu de fim de curso aí. Legal. Então, só para reforçar, né, essa fala sua, Gibran, é que todo profissional precisa de ter visão multidisciplinar. Ele tem que ter conhecimento multidisciplinar. Só assim ele consegue bom êxito na sua profissão. Essa é uma visão minha. Então, quando me perguntam o que você é, né? O que você é? Eu sou engenheiro. Não deixarei de ser engenheiro independente da área que eu esteja trabalhando. Porque é isso que me dá a base para poder trabalhar hoje com inteligência artificial, né? Ou amanhã trabalhar com outras áreas, que a gente precisa aprender a desaprender. Né? Desaprender conceitos, desaprender técnicas para aprender coisas novas. Isso aí é importante. Com relação ao trabalho, né, esse trabalho de fim de curso, é legal trazer para o pessoal mesmo. A minha proposta é trabalhar com uma forma de... Vou explicar melhor, vou explicando, né? Voltando um pouquinho atrás, explicando o problema. Né? Hoje no campo, o grande desafio é produzir alimentos, de forma geral, com o menor uso de recurso possível. Então eu até brinco, né, que as pessoas falam que no Brasil... aqui se plantando tudo dá, né? Então acho que assim, a primeira mentira contada no território brasileiro, e aí claro, uma brincadeira, né? Foi a carta de Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal, quando ele colocou isso, né? Que aqui se plantando tudo dá. Na verdade, aqui se plantando tudo dá, desde que você invista em insumos, em adubação, em água, tenha água disponível, enfim. Nossos solos são muito pobres, então assim, a gente precisa de muito recurso ainda para produzir os níveis que a gente consegue produzir. A agricultura brasileira é uma das agriculturas mais tecnificadas do mundo, não sei se todos aqui têm noção disso. A gente tem várias técnicas, né, de vanguarda utilizadas na produção de alimentos no Brasil. E um dos problemas que a gente tem está relativo ao consumo de água. Praticamente 70% de toda a água gasta pelo ser humano ela é consumida na agricultura, em sistemas de irrigação, onde você aplica água para suprir o déficit hídrico da cultura. A chuva ainda não é suficiente. Em alguns lugares ela é excessiva, mas na maioria das áreas, né, de produção no Brasil, a quantidade de chuva ainda não é suficiente para a gente manter os níveis de produção que a gente tem hoje.
Então a minha proposta lá é a seguinte: hoje em dia, para eu saber a quantidade de água que eu tenho que repor numa cultura agrícola, eu tenho que esperar o evento acontecer. Então, o que isso significa? Eu vou esperar ocorrer o dia de hoje para amanhã, somente amanhã, saber qual é a quantidade de água que eu vou repor a perda de hoje, tá? Existem algumas técnicas que você consegue fazer a previsão, né? Só que essa previsão geralmente ela é assertiva em 1 dia, 2 dias, no máximo. E assim, você precisa de uma quantidade de dados muito grande. Na agricultura brasileira você tem um problema, né? Porque a maior parte dos nossos produtores são pequenos produtores, ou seja, tem uma capacidade de investimento baixa, né, em tecnologia. E aí a minha proposta é um modelo de predição para a gente conseguir prever a demanda de água de culturas agrícolas, das 5 principais culturas agrícolas cultivadas no Brasil, com até 15 dias de antecedência. Então isso cria toda uma possibilidade das pessoas conseguirem, né, os produtores lá, conseguirem prever qual é a demanda de água de uma certa cultura daqui a 15 dias, por exemplo, e isso faz com que ele saiba qual é o consumo de energia, qual o tipo de equipamento que ele precisa, se a tecnologia que ele tem é suficiente ou não, tá? É claro, isso aí é um sistema caótico, não é simples, não é fácil de conseguir assertividade disso, mas hoje os nossos modelos são muito pouco assertivos. Então, assim, eu acredito que técnicas de inteligência artificial, né, sejam o nosso grande... nossa grande ferramenta para conseguir alcançar esse objetivo, principalmente aliado aí a imaginamento de satélite, né, imagem de satélites, para poder prever isso para grandes áreas. Então, em vez do cara prever só lá na propriedade dele, sei lá, de 10, 15, 20, 30, 300 hectares, a gente consegue prever isso para uma área de produção muito maior, em que todos esses produtores tenham acesso a essa informação. Então, Gibran, com relação à minha proposta de trabalho é essa, criar modelos de previsão para a gente conseguir encontrar, né, as demandas hídricas das culturas com uma antecedência aí mínima de 15 dias. Usar, né, a favor, né, de uma engenharia mais eficiente, usar os dados, o conhecimento sobre os dados, as novas ferramentas, né? Exatamente. Estamos chegando ao fim da nossa conversa, Davi. Aí eu queria primeiro te agradecer aí pelo tempo aí e queria que você desse uma mensagem final aí tanto para quem está estudando quanto para quem já está no mercado de trabalho. Tem escutado muito sobre a área de ciência de dados, de inteligência artificial, e qual que é a dica, o conselho que você daria para essas pessoas que estão pensando em fazer uma migração ou aprender, não fazer a migração, mas estudar sobre o tema para poder aplicar na área de atuação de cada um? Legal. Assim, uma mensagem final, né? E, assim, vou focar no pessoal aí que está pensando em mudar para a área, independente se seja a área de inteligência artificial, mas eu indicaria esse tipo de mudança, é que pense o seguinte, né? O pensar é interessante, o pensar é importante, mas o agir, né, o tentar coisas novas é o que vai realmente te levar a outros caminhos, né? Então, na pior das suas hipóteses, você vai ter aprendido experiências, aprendido técnicas, né, que vão te fazer um profissional totalmente diferenciado do que você era no passado. Então, para quem está pensando em transição de carreira, vir para a inteligência artificial, eu vou te dizer o seguinte: você consegue melhorar a sua forma de pensar, você consegue melhorar os insights que você terá dentro da sua área. Então, você não precisa de fazer uma ruptura total. A inteligência artificial ela tem essa vantagem de você poder aplicar em qualquer área de conhecimento humano, tá? Independente de qual seja. E isso vai te tornar um profissional mais preparado para os desafios do futuro. Então a dica é: não pense demais, haja mais, pense menos, porque no final das contas você terá uma experiência diferenciada, você será um profissional diferenciado, mesmo que isso signifique que você vai retornar para o seu posto antigo, né, para o seu trabalho antigo. Enfim,
Essa é a mensagem final, Gibran, que eu gostaria de deixar para todos, né? Que a gente precisa de desaprender algumas coisas. E desaprender é um processo dolorido, é um processo que não é simples, mas é um processo que vai te tornar um profissional e até mesmo arriscaria uma pessoa melhor. Isso aí. E complementando, né, Davi, nunca parem de estudar, né, pessoal? Cada vez mais a gente tem que estudar mais, não pode parar. Ainda mais mexendo em áreas que novas descobertas estão acontecendo o tempo todo. Se a gente parar de estudar, a gente fica para trás, né? E aí também entra a comunidade Sétimo Reino IA Brasil, que é o lugar onde você que está começando a aprender sobre inteligência artificial pode se conectar com outras pessoas que têm um conhecimento maior ou que têm mais experiência e formar o seu próprio conhecimento, a sua própria trilha de aprendizado. E hoje a gente traz o Davi Quintão para falar com a gente, né, Davi, o Gibran também, que está aqui conosco. A gente agradece a presença de todos. E é isso, Davi, muito obrigado. Gibran, muito obrigado também por participar conosco. E qualquer dúvida que vocês tiverem, entre na comunidade Sétimo Reino IA Brasil. É isso, pessoal. Um grande abraço a todos e até o próximo evento. TecNewCast, o seu podcast de inteligência artificial. Produzido pela comunidade Sétimo Reino IA Brasil.